Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a gravação, né? A nossa aula sobre educação ambiental. Na verdade, essa aula eu vou passar ela um conteúdo mais curto, ela está dentro da ementa. É uma preocupação que a gente tem nos dias de hoje, né? Sobre o cuidado ambiental, que é de extrema importância, né? Para a sociedade como um todo. E eu vou estar cobrindo esse tema, né? Na aula de hoje. O slide ele está aqui no na nossa unidade 2. Para quem não achou na aula passada a aula sobre Kanban, ela está bem aqui abaixo dos slides de Kanban. E assim que essa aula terminar de ser gravada e feito o upload dela no YouTube, ela vai ficar aqui abaixo da educação ambiental, né, com a nossa, se eu não me engano, aula 6, que a aula 5 será o encontro que a gente teve na segunda, né? Então, falar aqui, os slides são da professora Edria Roberta, engenheira ambiental, certo? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? Uma frase que ela colocou. E aí vamos falar um pouco sobre educação ambiental. Esse trecho aqui, ele está na Política Nacional da Educação Ambiental, é uma lei nossa, né? E entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, é um tema importante, né? Tema bem atual, só que dentro do foco da nossa disciplina, que é a parte introdutória em ambientação EAD, eu vou estar pincelando, né, o assunto, vamos dizer assim, porque aí o pessoal da área ambiental consegue fazer um debate mais aprofundado sobre ele, né? A educação ambiental é uma dimensão da educação. É atividade intencional na prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Então, esse artigo são das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação ambiental. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, todo indivíduo, independente da área. É, eu que também sou da área da educação, mas sou da área tecnológica, vocês que são da área da educação, o pessoal das engenharias, é um cuidado. O problema o foco da educação ambiental é a gente conseguir introduzir em todas as áreas essa preocupação, né? Para que você, dentro da sua respectiva área, você consiga sempre tentar melhorar, sempre tentar olhar para esse ponto do ambiente, do meio ambiente, e tentar melhorar, melhorá-lo, independente da sua área, né? A educação ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando o aluno a analisar criticamente o princípio antropocêntrico que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e várias espécies. É preciso considerar que a natureza é fonte inesgotável de recursos, suas reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e considerando a reciclagem como um processo vital. A gente já conversou não sobre isso, né? Mas a gente viu que uma das vantagens da educação à distância, né? Trazendo para o nosso foco, é a questão que ela é uma prática mais sustentável, vamos dizer assim, do ponto de vista que muita coisa está online. Apesar, assim, a educação à distância no modelo que nós temos hoje, né? Que está usando as TICs, usamos os ambientes virtuais de aprendizagem, várias outras coisas legais, né? Assim, online, que a gente consegue evitar o uso de papel, né? Então, por exemplo, eu disponibilizo o material para vocês por meio de PDF, né? Que é o meio digital, meio eletrônico, e vocês não precisam imprimir esse, esse papel, né? Esse livro, esse slide. Outro ponto importante é o nosso swap, né? Que o nosso swap ele também, ou seja, toda a questão do boletim escolar, seu histórico, seus processos, eles acontecem de forma online, né? As demais espécies que existem no planeta merecem nosso respeito. Além disso, a manutenção da biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência. Isso aí nós não temos dúvidas que sem que o meio ambiente
exista de maneira correta, da maneira mais preservada possível, a nossa vida não seria possível, né? Um exemplo até que eu vi recentemente um vídeo, né, um corte de uma entrevista de um biólogo falando que sem as formigas, por exemplo, se as formigas se extinguissem, a vida não conseguiria sobreviver, né? Tendo em vista que elas têm a função de levar, não vou saber bem a palavra, né? Mas elas conseguem carregar mudas, algumas coisas assim, e ajudam no aumento das florestas. Então, vários animais que a gente não conhece, que assim que a gente não dá, às vezes não dá tanta importância, eles têm um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade da vida, né? É necessário planejar o uso e a ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais, considerando que é necessário ter condições dignas de moradia, trabalho, transporte e lazer, áreas destinadas à produção de alimentos e proteção dos recursos naturais. Esse ponto eu acho ele interessante pelo fato de que nós, como profissionais, muitas vezes, algumas vezes na vida, nós vamos nos colocar no papel, por exemplo, de gestores, ou vamos precisar fazer um planejamento de um projeto que a gente quer executar. E a gente tendo isso em vista, na hora de montar o projeto, de repente construir um prédio, um novo campus, a gente consegue fazer isso, procurar profissionais, né, que nos ajudem a fazer isso de uma forma mais sustentável. Então, acho isso um ponto bem legal, que a partir do momento que nós estivermos numa posição que isso seja necessário, né, a gente vai ter a consciência de que a gente precisa chamar alguém da área, fazer um estudo para tentar gerar o menor impacto possível, né? E qual é o significado da educação ambiental? Significa o processo de aprendizagem que aumenta o conhecimento das pessoas, a conscientização sobre o meio ambiente e os desafios associados. Desenvolve as habilidades e as informações necessárias para enfrentar problemáticas ambientais, que é isso que a gente acabou de falar, né? Você tem o significado da educação ambiental é que a gente consiga aprender, a gente construa esse conhecimento para que a gente desenvolva a habilidade de conseguir enfrentar esses problemas, né? Aí aqui vem um pouco da história, essa parte é mais para falar um pouco da história da educação ambiental, né? As raízes dela podem ser rastreadas desde o século XVIII, né? Quando Jean-Jacques Rousseau destacou a importância da metodologia que se concentra sobre o ensino do meio ambiente. Então, desde o século XVIII a gente já consegue ter resquícios, né, da história da educação ambiental. Várias décadas depois, Louis Agassiz, naturalista suíço nascido, ecoou a filosofia de Rousseau ao incentivar os estudantes em estudar a natureza e não livros, né? Ele já trouxe essa ideia de você começar a olhar para a natureza de fato e não só sobre livros que falam sobre a natureza. Até para ter um olhar diferente, né? Conseguir perceber coisas novas. Ficou cortado aqui os slides, né? Mas esses dois estudiosos influentes ajudaram a lançar as bases do programa de educação de concreto ambiental, que tiveram lugar no século XIX. E aí teve finalização aqui é o ano, ficou um pouquinho cortado, mas é mais o relato histórico, né? Depois nós tivemos Anna Bosford Comstock, chefe do Departamento de Estudos da Natureza da Universidade de Cornell, foi figura de destaque no estudo ambiental. Escreveu o Manual para Estudos da Natureza em 1911, usando o meio ambiente natural para educar as crianças sobre os valores culturais, né? Na prática é bem legal você usar o meio ambiente, que é uma coisa que normalmente as crianças têm contato, para educar crianças sobre os valores culturais. É um princípio bem parecido com alguns dos conceitos de Paulo Freire, né, que ele tomava como base exemplos do dia a dia das pessoas para conseguir alfabetizá-los. Isso é bem legal porque ele aplicou o método dele em Angicos, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros, se eu não me engano, 30, 35 de Iaçu, que foi a cidade onde eu fiz meu curso técnico e minha graduação, né? Então, lembra um pouco, né, a metodologia adotada. A educação ambiental e conservação.
Novo tipo de educação ambiental, conservação, surgiu como resultado da Grande Depressão durante os anos de 1920 e 1930. Educação à conservação representou grande gestão científica e ferramenta de planejamento que ajudou a resolver problemas sociais, econômicos e ambientais durante a primeira metade do século XX. Então, nesse ponto aqui, a gente começa a ter o 1920, 1930, o cuidado não só em estudar a natureza, entender a natureza, mas em conservar a natureza. Né? Até então, nós estávamos falando mais sobre a natureza em si. E aqui já começou a entrar o conceito de conservação, que a gente sabe que se aplica até hoje. Né? A gente tenta buscar isso. Depois houve o crescimento da educação ambiental, né? O movimento da educação ambiental moderno, que ganhou impulso significativo no final dos anos 60 e início dos anos 70. Decorre de estudos da natureza e educação conservação. Durante este período de tempo, muitos eventos, tais como os direitos civis, a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria, colocou norte-americanos em desacordo com o governo dos Estados Unidos. Né? Devido à guerra, os estudiosos ficaram meio naquela briga com o que o governo estava fazendo. Né? E é bom recordar que foi na segunda metade deste século XX que os desastres socioambientais se tornaram tão alarmantes que geraram muito medo e talvez por isso inspiraram as novas visões sobre o desenvolvimento sustentável, né? Na metade do século XX, onde ganha importância a preocupação com o bem-estar daqueles que irão nascer. Ou seja, esse conceito é bem legal porque você começa a ter a gente começou esse cuidado de falar sobre a natureza, estudar a natureza, depois de conservar a natureza, e aqui nós começamos a ter um cuidado não só em conservar a natureza, mas também pensando que ela será a base necessária para que a vida aconteça para os que ainda vão nascer. Né? E sobre a educação ambiental, entendida como um processo que ultrapassa a mera transmissão do conhecimento, mexendo com o jeito de ser das pessoas, né? Veremos adiante mais características que diferenciam do que pode ter sido a educação ambiental aplicada nos primeiros seres humanos. Né? Outro exemplo, em 1854, nos Estados Unidos, o chefe indígena Seattle remeteu uma célebre correspondência ao governo norte-americano, em resposta à tentativa de comprar suas terras. A beleza do texto transformou numa espécie de bandeira ecológica, sempre reproduzida e que sempre emociona leitores de todas as idades. Talvez por transmitir uma sabedoria profunda dos povos chamados primitivos, né? Aqui tem alguns vídeos, né, para isso. Eis alguns trechos, né? Ensine às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer na terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isso sabemos. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. O homem não teceu o tecido da vida, ele simplesmente é um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Um trecho bem legal essa carta. Os brancos também passarão, talvez mais cedo que todas as outras tribos. Contaminem suas camas, acho que contaminam, e uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. Mas quando de sua desaparição, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra, e por alguma razão especial, lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Este destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa impregnados do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruída por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Eu não sei. Nossos costumes são diferentes dos seus. A vida de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Não há lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas da primavera, ou o bater de asas de um inseto. Né? Isso aqui é um trecho da carta, ficou um pouquinho cortado aqui. É uma carta bem legal, né? Tem
que inclusive eu conheço uma antropóloga, a gente conversou recente, sobre que ela passou um tempo vivendo, né, com os indígenas, e realmente essa visão que se tem da natureza é totalmente diferente de nós, deles, né? A questão do silêncio, ela reclamava muito que tipo, lá, na hora de dormir, ela é acostumada com o barulho da cidade e lá fica naquele silêncio total. É uma visão bem interessante. Adiantando mais um pouco aqui, já está perto do final, é uma aula curtinha. Em 1864, o norte-americano George Perkins Marsh lançou o livro intitulado O Homem e a Natureza, ou Geografia Física Modificada pela Ação do Homem. É um título em inglês. Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action. Foi um alerta inédito entre os cientistas sobre os perigos de certas atividades humanas para o equilíbrio da natureza. E, ao mesmo tempo, um aviso do que ainda daria para evitar o pior, né? O início da década de 1950 foi terrível para os moradores de Londres, seja por ironia da história ou vingança da natureza. A capital do país que originou a Revolução Industrial do século XVIII foi envolta pelo smog, uma poluição atmosférica de origem industrial que matou milhares de pessoas. Isso em 1952, né? Um dos acontecimentos aí causados por falta de cuidado com o meio ambiente. Né? Aqui tem uma representação, a ilustração do smog, né? Que você tem aqui a troposfera, a estratosfera e até mais ou menos 16 km aqui. E tanta coisa que acontecia devido à Revolução Industrial acabou criando essa nuvem, né? De fumaça tóxica que acabou matando várias pessoas. Um esquema como o smog fotoquímico poderá aparecer nas cidades, né? Como fica aparecendo uma neblina. Outro exemplo é a chuva ácida, que também ela pode ocorrer, né, devido à emissão de poluentes, tanto por empresas, carros e por aí vai. Eles vão oxidar, vão subir, né, que são materiais leves, vão para as nuvens, e aí pode ocorrer a chuva ácida, que já é uma realidade. E aqui só mais alguns pontos, né, do Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA. É coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental e tem como eixo orientar a marca institucional do governo atual. Brasil, um país de todos, na época desse slide. Né? Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política, ao desenvolvimento do país, resultando em melhor qualidade de vida para toda a população brasileira por intermédio do envolvimento e participação social na proteção e conservação ambiental e da manutenção dessas condições ao longo prazo. Né? No país, o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, composto pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, cumpre o papel de coordenar o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política, ao desenvolvimento do país. Assim é possível promover melhor qualidade de vida para toda a população brasileira por intermédio do envolvimento e participação social na proteção, conservação ambiental e manutenção dessas condições a longo prazo. Aqui tem um decreto, né, o decreto número 4.281, de 25 de junho de 2002. Ele regulamenta a lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Né? Então, aqui foi mais um apanhado histórico, agora eu vou falar um pouco sobre tudo isso. Então, eu não sou da área de educação ambiental, não sou da área ambiental, mas aí, dentro do nosso contexto, você vê que é necessário falar sobre isso porque é uma lei. Né? A questão da educação ambiental, da sustentabilidade em todos os seus espectros, ela está definida por lei, para vocês verem o tamanho da importância de a gente ter um cuidado com a natureza. Né? Principalmente hoje em dia. Nós temos vários exemplos aí de algumas catástrofes ambientais. Algumas podem ser evitadas, outras não. Muita gente estuda para tentar evitar aquelas que, vamos dizer assim, não seriam possíveis, né? Tentam modificar de alguma forma o ambiente, a geografia, para que algumas catástrofes acabem incidindo menos na população daquele local. Então, é uma coisa que a gente tem que
sempre olhar, né? Então aqui no nosso curso de ambientação, eu não consigo aprofundar muito isso, até porque não sou bem dessa área, mas aí eu trouxe esse histórico, esse apanhado histórico, falar um pouquinho para a gente entender e sempre na nossa prática tentar tomar esse cuidado de fazer as coisas o mais sustentável possível, né? É, lógico, dentro da nossa área, nós somos professores, trabalhamos com educação, então a gente além da questão de melhorar a sustentabilidade, por exemplo, tentar, se possível, que eu sei que não é a realidade de todos, usar mais livros digitais, sei que muitas vezes não é possível. Usar, em vez de mandar escrever alguma coisa, sei lá, imprimir um livro, uma apostila, entregar ela digital. Eu sei que não é a realidade de todo mundo e está longe de ser, mas quando isso não for possível, nós podemos trabalhar tendo o cuidado de também educar os outros, né? Então, na nossa prática educativa, a gente consegue também mostrar para os outros para eles terem essa noção, terem essa consciência que é preciso cuidar. Então, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Para finalizar, porque assim, para trazer um pouco para a minha área, eu deixo a dica, eu vou até ver se eu faço um tutorial para vocês, que para assinar documentos hoje em dia, o SouGov ele também está contando como um documento de assinatura digital, né? Eu assino meus documentos pelo SUAP, então eu não preciso mais, muitas vezes, dependendo da situação, ir no cartório, reconhecer firma e por aí vai. Eu consigo assinar direto pelo SUAP, ele já tem fé pública, né? E o SouGov também está fazendo esse papel. Então, para não fugir tanto do nosso tema aí de informática, né? No meu tema de informática, eu deixo essas duas dicas aí de assinatura digital, que muitas vezes podem ajudar e vai ajudar ainda mais na questão da sustentabilidade. Uma vez que a gente não vai precisar mais imprimir alguma coisa, a gente assina digitalmente, envia por e-mail e já resolve, né? Então, vou subir essa aula. A atividade vai ser curtinha, eu vou pedir para vocês falarem só um pouco sobre a visão de vocês da educação ambiental na nossa atividade. E assim que essa aula subir, eu já libero a atividade, né? É só porque para cumprir a ementa e apresentar esse ponto que é de extrema importância nos dias atuais, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois nós seguimos com os temas das aulas.